Olá, boa tarde a todas e a todos. A gente está começando mais uma conversa aqui do História em Quarentena. Hoje não um debate, mas um modelo, um formato mais de entrevista. E aqui comigo está o professor José Cláudio Souza Alves, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Queria agradecer muito ao professor José Cláudio por ter aceito participar dessa conversa. E o tema que a gente vai tratar hoje aqui é o da relação entre a ditadura e os esquadrões da morte, os grupos de extermínio, um tema que tem estado em evidência um pouco, né? Enfim, na medida em que vão sendo reveladas aí relações, no mínimo, muito complicadas da família presidencial com grupos paramilitares e milícias, né? E esse debate, de alguma maneira, remonta e faz a gente refletir sobre as origens, né, a gênese desses grupos e que hoje parecem estar muito próximos do poder do Planalto Central. O professor Zé Cláudio Alves tem tido um papel de destaque nesses debates, eu acho, né, com muita frequência vem sendo convidado a falar na imprensa, em vários meios, sobre essa questão das milícias, que é um tema, enfim, que o professor estuda já há bastante tempo. Uhum. Nossa ideia hoje é explorar um pouco, não necessariamente essa dimensão mais conjuntural, mais contemporânea, mas pensar um pouco também sobre essa questão das origens, da gênese. Afinal, a gente está numa semana discutindo aí o período da ditadura e seus reflexos, né, na democracia. Então, acho que nossa proposta é focar um pouco nesse passado ditatorial e pensar como se dão essas relações entre ditadura, política, polícia, especialmente pensando no contexto do Rio de Janeiro. Então, novamente, agradecendo, Zé Cláudio, por estar aqui. Enfim, para quem está chegando agora, o História em Quarentena é um projeto que está no ar desde meados de março, em razão dessa pandemia e dessa necessidade de isolamento social, e a gente tem proposto uma série de debates de várias temáticas, e caminhando agora para o encerramento, a gente está fazendo essas 2 semanas especiais sobre a ditadura, e não tenho dúvida que essa conversa de hoje vai ser um fechamento, um encerramento muito importante, muito rico, para essa série de debates que a gente teve ao longo desses últimos dias. Então, queria te pedir, fazendo uma pergunta, queria te pedir para começar, falando a partir de uma pergunta bastante geral, que é contando um pouco para a gente em que contexto que surgem esses grupos de extermínio e os esquadrões da morte. E, aliás, uma pergunta sobre as diferenças também, ou se é a mesma coisa esses dois termos. Assim. Qual a diferença entre grupos de extermínio e esquadrões da morte, se é que há alguma, em que contexto eles surgem? Tá, eu então queria agradecer o convite, agradecer essa atuação do Lucas Pedretti, junto com esse coletivo de vocês, né, trabalhando com as questões da história do Brasil, do Rio de Janeiro, Baixada, né, que, enfim, são temas que hoje ressurgem, né, no nosso cenário em função da conjuntura atual, e são muito importantes. E agradecer, então, o convite. É muito bom estar aqui falando com vocês que estão me ouvindo. Essa questão dos esquadrões da morte, a gente tem digamos assim, um pré-período do que seriam os grupos de extermínio ou os esquadrões da morte, que ocorreu nos anos 50. Então, você tem atuação de grupos policiais com liberdade para matar e executar pessoas, que ocorreram, por exemplo, na época que o Amaury Cruel, um general, ele era o secretário de segurança da Guanabara, Guanabara, que era Rio de Janeiro atual, né, que era naquele momento a capital do país, né? E aí você tem a formação, por exemplo, de um grupo chamado Homens de Ouro, que eram policiais que tinham carta branca para atuar e para matar, e atuaram nesse período. Depois nós temos a famosa Escuderie Lecoq, que era um grupo mesmo associado de policiais que praticaram vários homicídios também ligados a eles, numa prática de execução sumária. Os esquadrões da morte, eles são o início de uma história que a gente percebe já nessa transição entre os anos 50
Já para a ditadura empresarial militar de 1964, você tem a formação desses esquadrões da morte, numa espécie de transição, né? Eles são vistos, havia uma prática de se colocar cartazes com um crânio e duas tíbias cruzadas, é um símbolo muito comum na polícia. O próprio BOPE hoje não tem esse símbolo, mas tem um símbolo de uma caveira e uma faca na cabeça da caveira. Eles têm uma simbologia com a morte que é própria, né? Própria desses profissionais. São profissionais em produzir sofrimento, dano e morte dos outros, né? São funcionários que atuam assim a partir dos impostos que nós pagamos e se constituíram assim por dentro do Estado, e assim que eles são até os dias de hoje. Então, essa simbologia própria desses grupos, os Esquadrões da Morte assinavam a autoria deles com isso, eles botavam esse crânio com as duas tíbias cruzadas e botavam as iniciais EM. Então, isso é um momento de que eles se autodenominavam assim e se pensavam assim, até que essa dimensão começa a ser questionada, né, por movimentos sociais, por grupos sociais importantes que vão se confrontar contra essa estrutura. O principal movimento está já nos anos 70. Aqui na Baixada tem uma figura-chave de saudosa memória, que é Dom Adriano Hipólito, era bispo da diocese de Nova Iguaçu, da Igreja Católica. Ele denunciou várias vezes a atuação desses grupos de extermínio, então ele já começa a modificar a nomenclatura de Esquadrão da Morte. Ele não, mas o conjunto político daquele momento, a própria mídia, já começa a fazer uma diferenciação desses esquadrões da morte. Acho que a lógica do Esquadrão da Morte é uma lógica há uma similaridade com o que a milícia fez também. Eles se iniciam sempre dizendo que são homens que vêm proteger, que vêm limpar a sociedade dos marginais. Esse discurso é um discurso típico desses assassinos, né? Desses matadores. Eles se autodenominam como heróis, né? Isso perdura na história nacional. Isso também não é só da agora, isso é antigo na história do país. Isso tem a ver com o nosso modelo colonizador, né? O cara que mata, o assassino, ele acaba virando herói, ele é transformado em alguém importante, uma personalidade, pela estrutura de poder que vai apoiá-lo, né? Então, essa primeira nomenclatura, Esquadrão da Morte, é algo deles, eles que se autodenominam para se projetarem, para se autovalorizarem. É um marketing deles, né? Um marketing que eles construíram com essa imagem, que estão matando bandidos, né? A lógica do bandido bom e bandido morto está associada a essa prática. A terminologia grupos de extermínio está associado já a uma reação, uma resistência, uma contraposição feita por movimentos sociais, já falei um deles, a Igreja Católica, naquele momento, em plena ditadura, que vai se contrapor e vai taxá-los como grupos que exterminam pessoas, tiram deles essa glória que eles querem se auto colocar, né, nessa dimensão gloriosa e vitoriosa, e começa a mostrar, expor as entranhas de uma estrutura de execuções sumárias, né, de uma estrutura de extermínio de população negra, pobre, periférica, marginal, e de todos aqueles que eles vão colocar como alvos da sua atuação. Então, um pouco tem essa diferença entre os dois. Já no final dos anos, já no início dos anos, meados dos anos 90, na verdade, meados dos anos 90, início também um pouco, mas há um movimento muito forte também de crítica ao extermínio de adolescentes e crianças, feitas pelos o movimento das pastorais da infância e da adolescência, movimentos que apoiavam esses grupos de jovens e crianças e adolescentes que estavam na rua e que começaram a sofrer também a execução sumária, né? Você teve o caso em 1993, da chacina da Candelária, e naquele momento isso cresce muito. E também, aí já mais tarde, né, esses movimentos também vão
também atuar importantemente para classificar os matadores como grupos de extermínio. Eles também fazem parte desse conjunto da sociedade que está reconfigurando essa terminologia e trazendo isso para a sociedade. Você mencionou que, enfim, a gênese, talvez, desse grupo está ali situada na década de 50, mas a gente sabe que isso, inclusive, está no seu livro, né? Que depois do golpe empresarial militar, a gente tem uma explosão em termos quantitativos, em termos Sim. qualitativos, né, da atuação desses grupos. Queria que você pudesse falar um pouco para a gente sobre essa relação específica entre ditadura e esses grupos, assim, como relacionar essas duas questões. E fazendo uma pergunta um pouco contrafactual até, assim, que eu não sei se é o caso de se é possível responder, mas é uma provocação. Se a gente não tivesse vivenciado as 2 décadas de regime autoritário, será que a gente estaria no mesmo patamar, vivendo a mesma situação, enfrentando o mesmo, enfim, mesmo problema da mesma forma, ou existe uma imbricação muito profunda entre essas duas coisas? Muito bom. Vamos lá. A ditadura empresarial militar de 1964, ela, de início, com Castelo Branco, que foi o primeiro presidente militar, general, ele estabelece um decreto-lei número 201, se não me engano, que vai permitir a cassação praticamente automática de prefeitos, vereadores, que fossem acusados de corrupção ou de envolvimento com o crime. É claro que a ditadura não vai fazer isso, por exemplo, com os bicheiros, né? Com os donos do jogo criminoso, da contravenção, que já existia naquele momento. Por que a ditadura não vai fazer isso se eles combatiam a corrupção e o crime, por que eles não fazem isso com os bicheiros? Porque os bicheiros, o jogo do bicho virou a maior fonte de informações das ruas. Cada banquinha do jogo do bicho virou um informante. Esse foi o grande acordo entre o regime ditatorial militar e essa estrutura da contravenção. Eles foram preservados e eles se transformaram no maior fonte de informações das ruas. Nova Iguaçu não tinha os desmembramentos que tem atualmente, de Mesquita, Belford Roxo, Japeri, Queimados. Essa cidade era a 8ª cidade em população do Brasil, que se juntasse com Duque de Caxias e Belford Roxo também pertencia a Nova Iguaçu, mas se juntasse com Duque de Caxias e São João do Meriti, que já eram emancipados, daria aí um conjunto populacional muito importante para o país. Então, era decisivo para a ditadura controlar essa região, controlar essa dimensão populacional, habitacional, é claro. Todas as políticas públicas que estavam ali eram decisivas para a própria permanência da ditadura empresarial militar. Quando a ditadura começa a caçar, então, você tem as cassações. Você tem Nova Iguaçu, por exemplo, de 64 até 69, se não me engano, Nova Iguaçu chegou a ter 9 prefeitos, quase que uma média de um prefeito por ano, entre eleitos, entre presidente da Câmara de Vereadores que assumia, interventores colocados pela ditadura, e então você tem aí uma ação dura e direta da ditadura sobre a prefeitura de Nova Iguaçu. O caso mais notório foi o caso do prefeito Ari Schiavo, que foi eleito pelo MDB, né? Vocês se lembram que um dos atos institucionais da ditadura foi extinguir o pluripartidarismo e a criação do bipartidarismo, com 2 partidos apenas, Arena e MDB. O MDB era onde foram se abrigar aqueles que escaparam, aqueles que eram da esquerda, mas que não foram caçados, nem torturados, nem mortos. Então, lá nesse MDB, o Ari Schiavo se elegeu. Era, de fato, um quadro mais de oposição. Ele fez uma viagem de 6 meses para fora do Brasil, se não me engano, para a Alemanha. Quando ele retorna, houve um processo sumário de cassação dele, com denúncia de corrupção,
mas o método que foi utilizado que foi muito interessante. Iniciou-se o processo na Câmara de Vereadores com as acusações, os vereadores foram todos recolhidos pela estrutura militar e foram levados para a Vila Militar, em Deodoro. Eles dormiram lá, pernoitaram na Vila Militar de Deodoro, e no dia seguinte retornaram à Câmara de Vereadores e votaram a favor da cassação do prefeito. Era algo assim, escancarado, né, sem pudor. E isso prova como eles faziam. Depois, a estrutura do jogo do bicho de Nilópolis, principalmente as famílias que se envolveram com o jogo do bicho até hoje estão presentes, família Abraão Davi, principalmente, os seus deputados, os homens vinculados diretamente à arena naquele momento, eles eram uma espécie de porta-voz da ditadura, dizendo quem iria ser caçado naquele momento. Tem o José Amorim, que foi caçado em São João do Meriti, enfim, vários prefeitos foram caçados. Então, esse início da ditadura trabalhou mais com essa dimensão legal, uma dimensão criada a partir de um decreto-lei, mas que mesmo nessa legalidade era possível, como até nos dias de hoje, né, dentro da legalidade, você construir estruturas extremamente manipuladas, fraudadas, como essa que eu citei, da cassação do Ari Schiavo. Só que isso, ao meu ver, era pouco ainda para a ditadura. A ditadura tinha muitos receios, eles não tinham certeza se essa estrutura, de fato, iria perdurar. Então, em 67, é criada a Polícia Militar nos moldes que nós temos hoje, né? Era uma polícia auxiliar ao regime militar, era ostensiva e era repressiva, atuava nas ruas. Essa estrutura era perfeita para a dimensão legal, mas aí sim você tem a outra face, que é a face da ilegalidade, a face do crime, a face do assassínio, né? Isso daria um poder maior, isso daria uma capacidade de intervenção na realidade a partir das informações colhidas nas ruas pelas banquinhas do jogo do bicho. Você tinha um esquema perfeito, você tinha as informações e quem operava. Então, a partir de 67, você tem as primeiras notícias da atuação dos esquadrões da morte e, posteriormente, né, nós denominamos, então, de grupos de extermínio, como eu te expliquei, numa contraposição a essa autodenominação que eles se deram, né? E aí, esses grupos de extermínio, eles vão deslanchar, né? Eles vão espraiar pela Baixada como um todo. Você tem uma elevação brutal do número de homicídios, atuando nessa lógica, né, de proteger a população, matar bandidos, matar marginais, na lógica do bandido bom e bandido morto. Então, quem operava eram os policiais militares, havia o financiamento por empresários e comerciantes naquele momento, que financiavam ou também eram obrigados a pagar por isso, né? Aí uma estrutura que vai se mesclando entre os interesses, de fato, desses grupos econômicos que querem se proteger naquela realidade já dramática, já brutal, sem proteção nenhuma social, com pessoas jogadas à sua própria sorte, para a sua sobrevivência, e que muitas vezes vão ter na estrutura do crime organizado uma possibilidade. Crime organizado esse, lembre-se, que sempre contou com a presença do Estado. O policial militar, policial civil, a estrutura de agentes de segurança pública, sempre tiveram presente nessas formas de crime organizado. O roubo de carga, naquele momento não tinha tanto o tráfico de drogas. Roubo de bancos, você já tem já uma estrutura mais para os anos, final dos anos 70. Né? Mas, enfim, pequenos furtos eram muito comuns e afetavam principalmente empresários e comerciantes da região que se organizam nisso. Então, eles financiam os matadores, que são esses membros da estrutura de segurança pública, e, por último, nessa estrutura você tem o apoio político dos membros do regime militar. Então, os pouquíssimos casos de julgamento, de que foram levados a júri popular, né, os casos de chacinas ou execuções sumárias, havia uma presença maciça de membros do aparato do Exército, do aparato das Forças Armadas, para apoiar aqueles que estavam sendo julgados, e, na maioria dos casos, esses julgamentos não resultavam em condenação. Isso era muito visível, esse poder. Então, essa foi uma estrutura montada naquele momento.
E isso perdurou ao longo do tempo, e essa estrutura ela nunca foi desmontada. Então, quando hoje você tem um presidente da República eleito, e durante a sua campanha dizendo que se matou pouco na ditadura, matou, sei lá, 1.500 pessoas entre mortos e desaparecidos, se chegou a isso, né, que teria que ter matado mais, teria que ter matado 30.000, como na Argentina, que se torturou muito e matou-se pouco. Um homem que se elege, um homem que elogia o general Brilhante Ustra, que foi um dos principais protagonistas das torturas praticadas pela ditadura, com inúmeros casos atribuídos a ele. Então, ele é elogiado por esse atual presidente. Quando você tem o discurso do bandido bom e bandido morto, né, proclamado como plataforma política eleitoral de um presidente da República, você pode ter duas compreensões: se assustar e achar que o cara é um louco e apareceu do nada com esse discurso, e aí todo esse desenrolar que nós, né, estamos assistindo, ou você vai fazer como eu faço, que é a compreensão de como se deu as linhas de continuidade de uma estrutura ditatorial para os dias de hoje. A continuidade é nítida, ela não foi interrompida. Mesmo nos momentos onde se diz que a esquerda assumiu o poder no Brasil, mesmo naqueles momentos, essa estrutura não foi tocada, não foi transformada, ela permaneceu incólume. Por que isso? Porque ela se constituiu como uma dimensão por demais poderosa e por demais fortalecida nas suas estruturas políticas, culturais, econômicas, e essa força que ela adquiriu foi vista pela própria esquerda como um capital que deveria ser apropriado, que era benéfico, que poderia trazer alguma vantagem. Então, quando a gente olha, por exemplo, dá um exemplo para você, a criação da Comissão da Verdade, né, em 2009, ela tinha inicialmente a capacidade de levar a indiciar, ao indiciamento de pessoas envolvidas em crime de tortura e assassinatos que a comissão pudesse ter identificado. Isso criou uma crise, né, institucional naquele momento. Essa crise ela se prolonga, né, ao longo do tempo. Se lança a mão de um acordo feito no período da anistia ampla e restrita, que vai absolver os carrascos da ditadura e os membros dos grupos clandestinos, como se estivessem no mesmo patamar, nunca tiveram. Os membros da ditadura sempre tiveram muito mais poder do aparato estatal, muito mais força, torturaram e mataram muito superiormente. Os grupos subversivos respondiam de uma forma limitada aos ataques, em pouquíssimos casos fizeram isso, e foram barbaramente trucidados, essa é a verdade. E então, esse nome dessa anistia, desse acordo, se manteve, se recuou frente à crise que surgiu naquele momento e se retirou da Comissão da Verdade a sua capacidade de levar a julgamento. Ora, esses criminosos. Os países que fizeram comissões da verdade, que levaram a julgamento esses criminosos, como a Argentina, como o próprio Uruguai, Argentina, você tem o Peru também como um país que fez esse tipo de trabalho. Você não tem a constituição de grupos criminosos paramilitares ou associados a esquadrões da morte ou a milícias, como nós temos. Agora, quando você olha para o México, para a Colômbia e para o próprio Brasil, que são países onde você não teve essa atuação de expor, de julgar e condenar esse tipo de crime, você tem a permanência, você tem trajetórias que perduram, que fazem a ligação da estrutura das ditaduras, dos períodos ditatoriais, com as estruturas democráticas. E essa ligação se dá através dos grupos criminosos organizados. Então, é isso que nós vemos nesses três países. E o Brasil está incluso nisso. Então, o que nós temos hoje, quando você tem a retomada desse discurso do bandido, como já falei, do bandido bom, bandido morto, defesa de armamentista, né, de vamos aumentar a violência para proteger a população, vamos distribuir armas, o excludente de ilicitude, que é um absurdo, porque a polícia não precisa de excludente de ilicitude, a polícia sempre matou,
nunca foi julgado. A morte por intervenção policial crescem estupidamente, não tem julgamento. O Ministério Público sequer cumpre o papel de fiscalizar essas forças, elas atuam despudoradamente, carta branca para matar, sempre tiveram. Por que fala-se em excludente de licitude? É meramente discursivo, esse é o discurso para emplacar com essa lógica da execução sumária, que nunca foi arranhada, que não foi transformada. A Comissão da Verdade não teve esse poder. Quando, 2 anos antes disso, de 2009, 2007, você teve a chacina do Pan-Americano, que foi nas vésperas dos Jogos Pan-Americanos, aqui no Rio de Janeiro. 1.500 homens, aproximadamente, da Polícia Militar, das polícias do Rio de Janeiro, fizeram uma operação no Complexo do Alemão e mataram 19 pessoas nessa operação. E uma comissão especial, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, ligada à Presidência da República, fez o laudo cadavérico desses corpos e constatou que 70% das perfurações nesses corpos estavam na cabeça e nas costas dessas pessoas. Ora, isso dava um indício muito elevado de que essas pessoas tinham sido executadas. Esse laudo comprovava isso. Só que 2 semanas depois, quando o próprio Luiz Inácio Lula da Silva vem ao Rio de Janeiro para fazer inaugurações e perguntado sobre esse evento, a declaração dele é que não se combate crime com pétalas de rosa. Não se combate a violência com pétalas de rosa. Isso são declarações que atualmente nós iremos encontrar na boca dos apoiadores, por exemplo, do atual governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, na sua política de genocida, de execução sumária em favelas. Né? Então, infelizmente, a esquerda, quando teve a oportunidade de se distanciar disso, se diferenciar dessa prática, de colocar um limite nessa estrutura, ela não fez. Ela escolheu permanecer nessa dimensão porque tinha vantagens. Naquele momento, lembre-se, Sérgio Cabral, governador do Estado do Rio de Janeiro, pelo PMDB, tinha feito uma aliança política com o PT, aliança essa que perdurou até o impeachment da Dilma Rousseff, quando aí o PMDB assume o poder, a partir de Michel Temer. Mas, enfim, toda essa estrutura foi montada lá atrás, com o apoio da própria esquerda. E ela ficou intacta por interesses políticos, principalmente eleitorais, de manutenção de poder. E o resultado agora é esse. Nós temos as linhas de continuidade ocorreram, o fortalecimento ocorreu, e essa estrutura toda se estabeleceu no país como um todo. E aí você me pergunta assim, mas como é que essa força ganhou tanto espaço? A ditadura não resolveu o problema, a ditadura empresarial militar de 64, nos seus 20 anos de existência, não resolveram os problemas econômicos, sociais existentes no país. A desigualdade cresceu muito e o fosso social se alargou. Os regimes que vieram, os regimes não, o regime virou democrático, isso nós chamamos de democracia, né? Aí seria um outro debate, se é democracia ou não, o que é isso que nós vivemos aqui no Brasil, eu discordo. Para mim, nós vivemos num Estado totalitário, um Estado assassino, né? E qualquer um que se contrapõe a ele pode ser morto, né? Então, eu tenho essa discordância. Quando você olha para isso, o que veio depois da ditadura foram grupos políticos, né, que não resolveram esse fosso social. Esse fosso só se aprofundou. Aí você fala em década perdida de 80, 1980, década perdida de 1990. Então, são sucessivas décadas perdidas que deram. O que surgiu nesse espaço? O fosso social foi se alargando, as pessoas não foram incorporadas a projetos econômicos, a políticas públicas de proteção real, amplas, massivas, que atingisse essa. O que houve foram práticas tecnicistas e tecnocráticas, pontuais, compensatórias, localizadas, com todo um arcabouço discursivo belíssimo de agências privadas também. Você tem ONGs, você tem um corpo vinculado a essas políticas e vinculados ao Estado,
que diziam que aquilo era possível, aquilo era o melhor, aquilo, um Bolsa Família vai resolver o problema da miséria, o Minha Casa Minha Vida vai dar dignidade às pessoas. Essas políticas pontuais compensatórias não transformaram a vida dessas pessoas. O fosso social permaneceu. Se de um lado isso permaneceu, do outro lado inicia-se muito fortemente, já no final dos anos 70, né, início dos 80, o crescimento das grandes facções do tráfico de drogas, como alternativas. São grupos alternativos que vivem do crime e que vão projetar possibilidades econômicas para um conjunto crescente dessas áreas mais pobres. É grana, é poder, e sempre contaram com a estrutura do Estado. Né? Não há tráfico de drogas sem um policial militar, sem um policial civil, sem um arrego, sem o suborno, sem a corrupção, sem o tráfico de armas feito por essa estrutura policial. Nunca existiu. Então, faz parte, né, dessa estrutura do tráfico a presença do aparelho do Estado. Isso aí é inevitável. E essa estrutura do crime foi crescendo progressivamente cada vez mais. Só que nessa estrutura se montou, então, a figura do novo inimigo a ser destruído. O novo inimigo é o traficante, é o bandido. Né? Como se o resto dessa estrutura toda, de esquadrões da morte, grupo de extermínio, milícia, como se eles fossem os homens do bem. Né? Isso é muito comum, essa jogada discursiva, essa inversão discursiva. Por que essa inversão ocorre? É o discurso que é construído junto a essa população, que não vê como se salvar disso. Né? Está prisioneira a essa estrutura totalitária que ela não consegue se livrar. E aí só resta ela olhar para o seu carrasco, para o seu executor e tratá-lo como herói. Se você for olhar, é isso que restou para os povos dizimados pelo nazismo, dizimado pelas estruturas. Não precisa ir para a Europa, não. Você olha para o Brasil. Se você olhar para o Brasil, a chegada colonial aqui de portugueses, você vai ver na história, vocês são historiadores, vocês sabem melhor do que eu também fiz história, né, na graduação, vocês vão ver que a estrutura colonial ela dizima, ela trucida, qualquer um se contraponha. Então, só restou ao índio, ao negro, muitas vezes, se associar a essa estrutura para sobreviver. Ele teve que se vincular a ela. Caso contrário, ele era mais um morto, mais um dizimado, sem capacidade nenhuma de proteção. É uma estrutura totalitária, colonial. Então, isso também é o que nós vivemos hoje no Brasil. Isso não foi transformado. Eu quero retomar alguns pontos do que você falou, mas antes queria enfim, retomar uma coisa ainda anterior da primeira resposta, que tem a ver com a atuação do Dom Adriano Hipólito, e queria te pedir para comentar um pouco sobre esses processos de denúncia e de luta, ainda durante a ditadura, mas também no momento da redemocratização ou da transição, em relação aos crimes cometidos pelos grupos de extermínio. Tanto, pensa no caso do Dom Adriano Hipólito, que você mencionou, mas também na figura do Hélio Bicudo e os processos que aconteceram em São Paulo. Queria que você pudesse dar para a gente um pouco um panorama do tipo de denúncia que houve em relação aos crimes do Esquadrão da Morte. E qual o grau de repercussão que essas denúncias também conseguiram, seja na sociedade, seja institucionalmente. Então, aqui na Baixada, a figura-chave, como eu já falei, foi a do Adriano Hipólito. Ele ia para as missas e ele dizia o nome dos criminosos que ele apontava. Ele se confrontou com a estrutura da ditadura militar. Ele dizia que nós não poderíamos, a igreja não poderia dormir tranquilamente em cima de 300 cadáveres que apareciam a cada mês na região. Ele foi um dos homens mais corajosos. Eu, infelizmente, não pude conhecê-lo em vida. Então, ele foi capaz de se confrontar com essa estrutura e pagou um preço alto. Né? Ele foi sequestrado. Em 1976, ele foi sequestrado, torturado, e foi despido nu e pintado de vermelho e solto próximo à Vila Militar. Ele acusou, assim que recobrou o seu espaço, a sua dignidade humana, ele denunciou o seu carrasco. Ele falou que o responsável era o senhor general José Ribamar Zamit, que foi comandante naquele momento da Vila Militar, em Deodoro, e que esteve vivo até pouco tempo atrás. Inclusive, um filho dele esteve no governo do Crivella, ocupando cargos dentro da prefeitura. Eu acho que foi Crivella.
Então, são pessoas que estão até hoje entre nós, esses homens, os seus herdeiros, né, dessa estrutura. Dom Adriano, depois, ele, em 83, assim que Leonel Brizola virou governador e Vivaldo Barbosa se transformou em secretário de Justiça, ele, junto com um detetive, chamado Detetive Aires, que é da Polícia Civil, eles fizeram a denúncia de um grupo de extermínio montado por policiais militares aqui na Baixada. E eles também, pouco tempo depois, o próprio Aires disse que quem era os caras que eles tinham denunciado tinham escapado de um julgamento, eles foram condenados num julgamento, um dos poucos casos de condenação, mas assim que eles foram condenados, o principal, João Reinaldo, acho que é João Reinaldo dos Santos, ele era conhecido como Careca. Esse cara, que era o líder do grupo, ele foge após o julgamento, saindo do fórum. Muito interessante, né? E aí o Aires dizia que quem era preso era ele. Ele não podia mais se locomover e sair pelas denúncias que ele fez. Ele estava agora recluso no seu próprio espaço. Acho que depois ele foi embora aqui da Baixada, ele não tinha como permanecer por aqui. Então, esses são casos de denúncia. Depois, você tem, nessa década de 80, que eu estou falando, né, modificações que vão ocorrendo na estrutura dos grupos de extermínio. A polícia militar e civil, os agentes públicos de segurança recuam por conta da exposição que a mídia trazia para eles, num período que não tinha mais a proteção que tinham antes, no período da ditadura militar, e eles vão ficar por trás agenciando, né? Agenciando civis. Então, há uma terceirização para que civis pudessem matar, protegidos ainda pela estrutura do aparelho policial do Estado. E então surgiram vários matadores civis, uma fase que vai crescer ao longo dos anos 80. E aí nós temos uma outra figura-chave que vai atuar, mas aí já no início dos 90, que é Tânia Maria Salles Moreira, que foi uma promotora pública, que atuou por 7 anos no Duque de Caxias, que levou a julgamento 30 e poucos membros de grupos de extermínio. Ela consegue a prisão de 27 membros de grupos de extermínio, era jurada de morte por todos eles. E ela só não foi morta porque ela morre antes de câncer, né? Ela morre muito nova. Atribui-se a ela, então, uma mudança na estrutura dos grupos de extermínio e a volta ao monopólio do aparelho do Estado desses grupos, né? Os policiais passam a retomar isso a partir desse combate que ela deu. Ela não tinha essa intenção, ao meu ver, de retomar para as mãos do Estado, dos agentes de segurança, as execuções sumárias, como a que nós temos até os dias de hoje, pela milícia ou pelos grupos de extermínio. A intenção dela era dar confronto e combate a esses grupos de matadores civis que começaram a se proliferar imensamente no período da década de 1980. Mas houve esse resultado da prática dela. E antes dela também, eu acho que final dos anos 80, você tem Marli Soares, uma negra que passou em revista todas as tropas da polícia militar aqui no Rio de Janeiro, procurando pelos sequestradores e assassinos do seu irmão. Ela presenciou esse sequestro e depois o encontro do corpo do seu irmão. E ela passou em revista todas essas tropas sem nunca ter descoberto. E ela foi uma das mulheres mais corajosas também desse momento. E o outro que atuou muito fortemente, em 1991, também no começo do governo, do segundo governo Brizola, né? Quando o Nilo Batista né? Era vice-governador, foi o Hélio Luz. Ele foi chefe da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense e ele conseguiu reduzir 25% dos homicídios na região naquele momento. E ele fez uma atuação importante, muito expressiva, né, e trouxe essa redução a partir do controle da própria estrutura da polícia e fazendo blitz e fazendo atuações localizadas e não práticas de execução sumária ou de apoio a esses grupos. Ele teve uma mudança significativa. Só que durou só um ano. Ele mesmo confessou para mim que ele sabia que não ia continuar, porque em 92 era ano eleitoral. E ele sabia que, em ano eleitoral, essas estruturas não sobrevivem, já que você vai fazer, então, toda uma correlação com estruturas de poder político local que vão se movimentar a partir da atuação dos grupos de extermínio. E é isso que nós vamos assistir, por exemplo,
no ano que nós estamos, em 2020, eleições municipais, você vai ter essa máquina de execução sendo acionada para trazer a verdadeira, né, entre aspas, segurança da população na mão de assassinos, canalhas, facínoras que vão matar a própria população e dizer que são os heróis. Esse jogo é o jogo de sempre, desde a colonização. Você mata e atribui a quem é morto a culpa pela sua morte. Então, é um sistema fechado, né? Um circuito perfeito. Você transforma a vítima em réu, né? Você traz da vítima ao réu, e você fecha o circuito. Ele é vítima de uma profecia autocumprida, né? Ele é o bandido, tem que ser morto, então ele morre e ele vai enaltecer, ele vai asfaltar projetos políticos eleitorais bem-sucedidos. Isso ocorre na Baixada desde os anos 90. Então, é isso que eu percebo nessas denúncias. Agora, os efeitos das denúncias, como eu fui relatando aqui, trouxeram para cada um desses que eu falei, né, para Tânia, para Iluz, para Duodane Poli, Detetive Aires, Marli Soares, trouxe para cada um consequências para as suas vidas. Eles são casos que a gente está contando aqui na mão, né? Em uma mão você consegue contar essas figuras que fizeram esse confronto, isso ao longo de décadas de funcionamento dessa estrutura. Você tem pouquíssimas pessoas que tiveram essa coragem, e as consequências foram muito duras, né? Muito drásticas para essas pessoas. Elas sofreram, pagaram alto, um preço alto, torturas, ameaças de morte, exclusões, tiveram que sair daqui da região. É um preço muito elevado. Não há proteção alguma para essas pessoas que se contrapõem a essa estrutura. Essa é a verdade. E ela persiste até os dias de hoje. Eu só estou aqui porque eu sou insignificante. Eu fico falando palestras, lives agora, né, em época de distanciamento social. Fico escrevendo artigo, dando aula. Isso não afeta esses grupos. Eles não me veem como uma ameaça. Então, eu posso sobreviver, né, graças à minha insignificância. Isso que me restou. Então, nós somos isso. Essa estrutura é muito forte, ela tem permanecido, e nos dias atuais são poucos os que vão se confrontar. Você tem hoje as mães, hoje eu vejo as mães, uma rede de mães e familiares de vítimas da violência de Estado na Baixada Fluminense. Isso, para mim, é um alento, uma brisa, um sopro no meu coração para que eu permaneça vivo. Elas são mães, elas perderam as pessoas que elas mais amavam em suas vidas, suas vidas foram destruídas, suas famílias foram destruídas, e elas estão aí atuando, elas se reúnem, se protegem, continuam denunciando os matadores dos seus entes queridos. Elas têm uma força imensa. Coragem, herói, não é esse cara com um fuzil na mão, esse miliciano, esse policial militar, policial civil, que eu assisto o tempo todo, armado até os dentes, que ficam andando, todos juntos de carro, circulando, matando pessoas. Não tem heroísmo nenhum nisso, é um bando de covardes, um bando de assassinos. Isso que eles são. Herói são heróis, heroínas, são essas mulheres e esses homens que eu vejo, que foram trucidados por um regime totalitário, que é esse que nós temos aqui no Brasil, e até os dias de hoje elas falam, elas denunciam, elas se levantam, ficam de pé todos os dias, enfrentam suas doenças, tomam medicamentos pesados e conseguem sobreviver, estão entre nós. Elas são heroínas desse país. Não são os policiais que matam, os famosos policiais que matam bandido, que merecem placas de bronze, que merece placa de ouro nesse país. São essas mulheres que enfrentaram essa estrutura, que enfrentam até os dias de hoje. Elas sim. Marielle é entre elas, Marielle Franco, Patrícia Scioli, Tânia Maria Salles Moreira, Marli Soares. Essas mulheres sim merecem placa de ouro. Eu quis fazer essa pergunta sobre as denúncias para, enfim, engatar numa outra, e eu acho que sua resposta não poderia ter sido melhor para a gente continuar essa conversa, que é a seguinte. A gente está falando, apesar de você ter, enfim, trazido vários exemplos da década de 90, a gente está falando de denúncias que acontecem, algumas delas ainda, durante os anos 70, os anos 80, e ainda assim a gente tem um processo
ainda que limitado no Brasil, de reconhecimento de determinadas vítimas da ditadura, né, com comissões de reparação, com a Comissão Nacional da Verdade, mas um conjunto amplo de outros setores que foram atingidos por várias formas de violência e terrorismo de Estado no mesmo período não são objeto, não são alvo dessas políticas, apesar da existência de comprovação factual das suas execuções sumárias, apesar da existência de denúncias e lutas por reconhecimento dessas pessoas. Queria trazer um pouco esse tema para a gente, assim, já que esses grupos de extermínio estão umbilicalmente ligados ao Estado, né, e à ditadura, como você mencionou para a gente, seria possível encará-los sob esse guarda-chuva da ideia de vítimas já atingidos pela ditadura, né, como pessoas que também deveriam ser objeto dessas políticas de reconhecimento? Qual você acha que seria a importância da gente incluir, ou se você acha que tem importância, que tem sentido a gente incluir essas vítimas desse tipo de crime no reconhecimento da violência ditatorial? Não sei se ficou clara a pergunta, espero que Sim, tenha. não, ficou claro, sim. O que poderia ser chamado dentro do direito, né, conjunto do direito, de direito à verdade, né, que muitos lançaram mão com o fim dos regimes autoritários, ditatoriais na América Latina como um todo, em todo o mundo, né, não só na América Latina, lançaram mão da dimensão do direito, direito à verdade. Só que nós lançamos mão parcialmente disso, a partir da Comissão Nacional da Verdade, dessas comissões, mas elas avançaram muito debilmente, ao meu ver, né? Não estou desprezando, veja bem, não estou desprezando a atuação de quem esteve à frente dessas comissões. Eles fizeram um importante trabalho, tem que ser reconhecido, tem que ser valorizado. O que eu estou desprezando é as consequências que esse trabalho que eles fizeram tiveram. Elas ficaram, muitas vezes, num campo de uma denúncia social, não avançaram em termos de processos reais, e, mais do que isso, a dimensão ilegal do regime, a dimensão oculta, ilegal, sombria dos grupos de extermínio, dos esquadrões da morte, quando eles se chamavam assim, ou defendiam esse nome para si mesmos, né? Dos grupos de extermínio, essa dimensão ilegal nunca foi tocada. Você tem uma montanha de cadáveres, você tem uma montanha do tamanho do pico mais alto do Brasil de cadáveres empilhados nesse país afora. Só na Baixada falava-se em 30 e poucos mil mortos ao longo desse período. Então você imagina somar isso no país como um todo, quantos mortos foram produzidos por esses grupos. Você não tocou nisso, ninguém investigou isso. Esses processos mofaram no sistema judiciário. Por que mofaram o judiciário? Porque a estrutura desses grupos está dentro da justiça brasileira. A própria estrutura do aparato policial, civil, da polícia militar, da polícia federal, todos esses aparatos, eles foram comprometidos. Eles estiveram vinculados a essa estrutura de grupos de extermínio. Eles se protegeram sempre a partir de informações privilegiadas, na condução das investigações, no silenciamento de testemunhas, nos percalços do próprio judiciário, né, nos meandros de uma justiça manipulada por quem tem dinheiro e poder, não é isso? Que é a justiça que nós temos. Enfim, essa dimensão ilegal e criminosa, ela está silenciada, ela é um porão que está lá, permanece no subsolo desse país. É um porão, é um assalpão, né? Que pode se abrir a qualquer momento e engolir um de nós. Ela é o subterrâneo sombrio dessa nação, do carnaval, do futebol, da alegria, né? Assim que a gente se conhece, né? E a gente propaga essa dimensão tão boa do homem cordial brasileiro, mas esse homem cordial, ele é um assassino também, né? Então você nunca sabe quem vai vir te cumprimentar, se é a Carmen Miranda, feliz e bela e cantarolante, ou se é o Filinto Miller, né? Da época do regime ditatorial de Getúlio Vargas. Você não sabe se será o Fleury, um assassino contumaz dentro da estrutura, ou um brilhante Ustra, ou se será um Caetano Veloso, ou um Gilberto Gil.
você não sabe nossa nação é essa amálgama, né, de assassinos e heróis, e você nunca vai saber, porque você não expôs essa estrutura dos assassinos e dos criminosos. Ela está subterrânea, ela existe, ela pode ser eleita, como ela acabou de ser eleita, e vai ser eleita de novo agora em 2020, ela se perpetua na história do Brasil. Então, tinha que ser trazido, com certeza, a memória de todos esses mortos por estruturas de grupos de extermínio, vinculados. Porque os grupos de extermínio e as milícias, elas têm uma linha de continuidade muito nítida. São 5 grandes pontos. Primeiro, são agentes do Estado. Eles são agentes públicos. Não há poder paralelo algum. É o poder do Estado que está ali. Não é grupo paralelo. Isso é palhaçada de jornalista, coitado, que não sabe direito nem definir o que ele está analisando. Eles não são fruto da ausência do Estado. Não tem ausência nenhuma. É o Estado que está ali atuando com aquele criminoso. Segundo, eles são especialistas em provocar dano à vida dos outros. Já comentei aqui. Eles são pagos pelos impostos que nós contribuímos para o Estado, pagos para diariamente treinarem, matar, torturar e ferir pessoas a partir da atuação na área de segurança pública. É isso que eles se consolidaram aqui. São especialistas em provocar dano à vida dos outros. Terceiro, eles têm uma base territorial de atuação. Os grupos de extermínio eram uma base mais fluida, mais ampla, né, onde eles circulavam, enquanto que as milícias são bases mais fixas, mais detalhadas, mais militarizadas, no sentido de impedir a circulação e de restringir, de fato, a atuação daquelas pessoas naquela região, naquela geografia. Depois eles são financiados por empresários e comerciantes, tanto o grupo de extermínio como milícia tem isso. E, por último, eles têm trajetórias eleitorais bem-sucedidas, eles se elegem. Matadores se elegem na Baixada desde os anos 1990. Milicianos, principalmente no meados dos anos 90, mas principalmente a partir dos anos 2000, que eles vão estar se elegendo. E por que que a milícia hoje tem essa expressão? Porque ela abriu um leque de negócios muito mais amplo que os grupos de extermínio. O grupo de extermínio funcionava a partir da taxação de empresários e comerciantes e das mortes por encomenda, daquilo que poderia se chamar de uma limpeza social, né, daquelas áreas. A milícia não, a milícia abriu um leque imenso de negócios, venda de água, bujão de gás, gatonete, imóveis, terrenos, enterro de lixo clandestino, combustível adulterado, transporte clandestino de pessoas, venda de pesca, de peixes pescados, camarão, por exemplo, pescado fora, em época proibida, venda de vaga em hospitais públicos para consulta e para exames, venda de postos de trabalho em empreiteiras ligadas ao governo, enfim. Eles abriram um negócio que está em expansão, é um leque em expansão de negócios. Por isso que eles têm tanto poder. Eles têm essa dimensão muito mais ampla, muito mais fortalecida do econômico e do político. Então, essas são as linhas de continuidade que vem por quê? Porque nós não fizemos as denúncias e não fomos atrás daquelas vítimas dessa estrutura que afetou tão duramente a trajetória dessa nação. Essas vítimas morreram já. As vítimas morreram, os parentes próximos que deveriam ser indenizados, que deveriam ter tido uma proteção, nunca foram indenizados, nunca foram protegidos, foram excluídos, perderam seus entes queridos, ainda eles próprios se perderam nessa estrutura, muitos já morreram, porque é uma estrutura de décadas funcionando, e continua assim até os dias de hoje. Não há reparação, não são incluídos nenhum programa de proteção às vítimas da execução sumária praticada pelo Estado, pelos crimes do Estado. E porque esses crimes não são julgados, não sequer são levados à condenação. O judiciário está na mão dessa própria estrutura. O judiciário depende dessa estrutura para funcionar. Então, nós estamos numa estrutura fechada. Nós não conseguimos sair dela por conta dessa dimensão do próprio Estado. Então, é muito risível os caras que ficam defendendo o Estado como aquilo que a história da humanidade produziu de melhor. Nós temos que melhorá-lo, aperfeiçoá-lo, corrigir os seus erros. Só que esse Estado que eles querem corrigir o erro, que eles querem aperfeiçoar, limpar,
regenerar, é um Estado, na sua origem, na sua base, assassino, cruel, matou índios e negros, continua matando índios e negros, moradores de tudo quanto é periferia, de tudo quanto é favela, de tudo quanto ribeirinhos, quilombolas, populações indígenas desse país continuam sendo trucidadas na mão desse Estado, querem regenerá-lo, mas nunca vão regenerá-lo porque ele está corroído por dentro e comprometido. E aí, quando aparece um Bolsonaro, ou esses grupos de extrema-direita eleitos, nós ficamos com horror, né? Ficamos enojados, né? Nos dá náusea. Sabe por quê? Nós não temos coragem de olhar nós mesmos no espelho. Nós somos isso. Nós não queremos nos confrontar com um país que é isso. Enquanto nós fizermos esse jogo, não, nós temos democracia é melhor do que o Estado, do que a ditadura, a democracia nos permite, nos dá liberdade. Democracia para quem? Essa é a minha pergunta. Uma estrutura que eu estou falando tão poderosa e tão forte que sobrevive ao longo de centenas de anos, né? São séculos já nessa estrutura funcionando, e você acredita que nós somos de fato uma democracia, isso é uma piada. Agora, tudo bem, a classe média acha que tem liberdade, pode politicamente atuar, pode transitar, circular, pode fazer movimentos políticos, é até bonito. Mas, efetivamente, não é isso que se vive nesse país, e agora isso está escancarado. Né? Os autores dessa estrutura, os autores mais sombrios e mais recalcados dentro do porão, do alçapão da execução sumária desse país, eles resolveram botar a cara para fora e dizer: não, poxa, nós estamos aqui há tanto tempo, vocês nos desprezam, vocês se enojam de nós, por quê? Nós fizemos tanto bem a vocês, classe dominante, sanguinária, vocês não têm sangue nas mãos, vocês estão limpos, são puros, são nobres, vocês têm sangue azul, vocês são os notáveis da nação. Nós é que fizemos a sujeira toda. Por que nós não podemos agora estar recebendo o sol fora do açapão? É isso que eles são, somos nós somos isso. Esse é o Brasil. Essa é uma estrutura colonial, recolonial, né? Essa é a miliciarquia recolonial que nós vivemos nesse país. Então, é preciso fazer essa reflexão. Acho que com essa definição de miliciarquia colonial, a gente pode ir caminhando para o final, a gente está estourando nosso tempo. Só uma Já, coisa que talvez eu devesse ter feito no início, você, enfim, tem um livro uhum. famoso, né, importante, talvez o principal livro sobre esse tema todo que a gente está conversando, que é o Dos Barões ao Extermínio, que está para ser relançado, né? Já foi relançado. Já foi, já foi. Então, Foi relançado pela editora Consequência. Essa é a nova editora. E já está aí. Além do livro, que ele é de 2003, na verdade, foi escrito em 98, publicado em 2003, na sua primeira edição. Além dele, eu trago um prefácio à moda antiga, né? Um prefácio de 60 páginas, onde eu faço uma atualização dessa dimensão do crime na Baixada até 2015. E vou mostrando a reconfiguração a partir do tráfico de drogas e da milícia nesse cenário e mostrando essa reconfiguração. Então, também tem esse prefácio. Né? bom saber. Então, fica a recomendação para todas e todos. Eu não sabia que já tinha sido relançado, sabia que estava no processo, então vou correr para conseguir. Eu tenho a versão de 2003, agora vou providenciar Obrigado. a nova, especialmente sabendo desse prefácio. Zé Cláudio, queria te agradecer muito. Enfim, foi, como sempre, como eu esperava, uma aula. E imagino que todos e todas estão assistindo também. Enfim, o mundo entenderam um pouco melhor dessa realidade tão complexa, tão dramática que a gente vive. Eu que agradeço você, Lucas Pedretti, pela possibilidade, né, de dialogar. Cada diálogo desse me permite também, as suas perguntas foram muito boas, e vai me permitindo também reelaborar, né, reflexões e pensamentos meus. A gente atua assim, né, a gente atua nesse diálogo, né, a gente vai repensando, reformulando, reconstruindo leituras e percepções nossas, e isso é muito bom também. É muito bom saber que pessoas como você e como aqueles que acompanham o seu trabalho, o trabalho desse seu site, desse projeto, né, audiovisual, agora em época de distanciamento social,
que eles possam também estar nesse diálogo, né? Muito bom, muito obrigado. E coloco à minha disposição, né? Para que qualquer coisa for necessária, a gente está aí. Que bom, Zé Cláudio. Queria te agradecer, agradecer a todos em nome de toda a equipe do História em Quarentena, que é um projeto coordenado pelos historiadores Carlos Trindade, Mariana Menezes, Natália Guerelos, Melanito Luates, Paulo César Gomes e por mim, Lucas Pedretti. Então, para quem está assistindo, quiser ver os programas anteriores, estão todos no nosso canal do YouTube, também nas nossas páginas das redes sociais, e é isso. Obrigado, até a próxima. Até a próxima.